Fala se essa camiseta não é muito legal. Bom, que tal hoje eu reclamar de mim mesma, ao invés de reclamar de um lugar que me deu educação de graça? Quero falar pra vocês um pouco do que eu acho que foram os meus erros dentro da USP, pra você não fazer o mesmo. A primeira coisa que eu tenho que dizer que me atrapalhou e que é um dos grandes motivos pelos quais eu acho que eu não me dei tão bem quanto eu poderia ter me dado na Universidade de São Paulo é o meu psicológico. Eu tenho um vídeo sobre isso, ele chama A USP Destruiu o Meu Psicológico, porque é isso, a USP destruiu o meu psicológico. Pra resumir a história, no meu segundo semestre na USP, então no meu primeiro ano, eu comecei a desenvolver sintomas de ansiedade. Eu tinha crises de pânico antes de ir para a faculdade, indo para a faculdade. Eu nunca tinha tido esse tipo de problema na minha vida antes. Eu já tinha meus 19 anos quando eu entrei na faculdade. Acredito eu que um dos motivos pelos quais eu comecei a ter ansiedade e ainda tenho ansiedade é por causa da Universidade de São Paulo. E isso não é só eu, existem muitas pessoas que entram na universidade e começam a desenvolver ansiedade, depressão e várias outras doenças associadas por causa da universidade, por causa da pressão da universidade, principalmente. Eu acho que pressão é a palavra central aqui desse problema. A pressão de estar lá dentro, a pressão de todos os afazeres de casa, todos os... Enfim, assim, se você acha que estudar pro vestibular é difícil, estudar na Universidade de São Paulo, pra mim, foi mais difícil do que passar no vestibular. Em questão de quantidade de trabalho diária, questão psicológica, principalmente. Então, eu comecei a ter muita dificuldade de me sentir bem lá dentro e de querer estar lá, entendeu? Eu não queria estar lá, porque estar lá me fazia mal psicologicamente. Assim, eu durante 2-3 anos da minha graduação fiz o mínimo. O que é o mínimo? É fazer os cursos, aparecer pros cursos e tirar uma boa nota. Assim, eu, apesar de tudo, nunca reprovei nenhum curso. Nunca tirei nota baixa, sabe? A pior nota que eu tirei, tipo, na média foi 7. O que eu acho ruim, mas... a média da USP eu acho que é, tipo, 5, sei lá. Eu nem, na moral, eu nem sei. Vou ser bem sincera com você. Mas... é isso, assim, eu nunca fui uma má aluna, mas eu só fazia isso também, entendeu? Eu ia lá, assistia a aula e ia embora. E pra você aproveitar a universidade, não é só isso que você tem que fazer. E infelizmente, durante a maioria do tempo da minha graduação, eu tava tão fragilizada psicologicamente que eu fiz o mínimo. E a USP não é o lugar de você fazer o mínimo, entendeu? Você tem que correr atrás das coisas que você quer, você tem que correr atrás de iniciação científica, que se é isso que você quer fazer, não vai cair no seu colo, entendeu? Nada vai ser dado pra você. Você tem que correr atrás das coisas, você tem que procurar saber, porque... E isso é um defeito da universidade, na minha opinião. A gente não é muito bem informado, como calouro, de como é a situação. Se a gente não tem amigos veteranos, o que eu não tinha, a gente não fica sabendo de muita coisa por anos. Anos a gente fica sem saber como se inscrever num projeto, como
fazer pesquisa, como, sabe, tipo, a gente não sabe, tem muita coisa, muita sigla, a cidade universitária é um outro mundo, com outro vocabulário, e isso você tem que correr atrás de saber, você tem que correr atrás de participar, porque não vai ser dado para você. Outro grande problema, talvez 2 grandes problemas me impediram de ter o sucesso que eu gostaria de ter tido na Universidade de São Paulo. O primeiro é o meu psicológico, que foi muito fragilizado durante muitos anos, ainda está muito fragilizado. O segundo é que, como eu posso dizer isso sem prejudicar as minhas chances de ser empregada em algum momento? Bom, eu não tenho a mesma paixão por história, que foi a graduação que eu fiz, que eu via em meus colegas de curso, sendo direta no assunto. Eu não acho que é a minha real paixão na vida, sabe? E eu via essa paixão em outras pessoas. E eu não tenho a mesma paixão por história, entendeu? Tanto pelo assunto em si, quanto pelo futuro da profissão. Porque esse é um outro problema para mim, né? A graduação de história, na minha cabeça, eu posso estar errada, provavelmente estou, mas a graduação de história, ela é um pouco limitante, no sentido de que, assim, fazer pesquisa no Brasil nunca foi fácil. Não vou dizer que até o governo Bolsonaro eram só flores. Não, não era. Vários governos federais e estaduais anteriores ao atual foram cortando e cortando cada vez mais investimento em educação e investimento em pesquisa. Bolsonaro quebrou recordes? Com certeza. Bolsonaro é o pior deles. Mas ser historiador no Brasil, no sentido de pesquisar história, produzir conhecimento científico histórico no Brasil, é para muito poucos. É para os brilhantes, entendeu? É para os fora da curva. Porque as bolsas de pesquisa em humanas são muito poucas. Para vocês terem uma ideia, esse ano o governo Bolsonaro não concedeu nenhuma bolsa de iniciação científica para nenhuma ciência humana. Google it. Ele também, esse ano, Bolsonaro pessoalmente vetou uma lei que tinha sido aprovada no Congresso e aprovada no Senado de historiador ser uma profissão. Ele vetou isso, historiador não é profissão. Então eu não tenho profissão, porque eu não estou empregada, eu não sou professora, eu não sou pesquisadora, eu não estou fazendo nenhuma pesquisa, não estou fazendo mestrado nem nada disso. E a graduação que eu tenho não é profissão, porque historiador não é profissão nesse país. Entende o que eu quero dizer quando eu digo limitante, uma graduação limitante? Eu sinto que fecha portas ao invés de abri-las. O que é muito triste, né? Porque, na minha opinião, o conhecimento histórico é um dos mais valiosos. Estamos na situação em que estamos como país, politicamente, porque faltou aula de história. Entende a minha frustração? Não só com o nosso cenário político e educacional atual, mas antes de Bolsonaro, a situação já não era tão, como eu posso dizer, animadora, entendeu? Apesar dos pesares desses pesares todos, eu gosto de dar aula. As poucas vezes que eu dei aula, que não foram tantas assim, foi em estágio, foram nessas oportunidades extracurriculares da faculdade, eu gostei, eu gosto de dar aula e eu gostaria de estar dando aula hoje, entendeu? Só que
eu estou desempregada. Então, isso também não ajuda. Entende? Tipo, eu tô num momento da minha vida e numa situação em que a minha paixão que eu tenho por história só não é assim a minha paixão central, a minha principal paixão, sabe? O que eu quero dedicar a minha vida para não é história, não é ser professora de história. Mas é algo que sim eu gosto de fazer e que sim eu posso fazer porque eu sou licenciada, eu sou graduada. Eu não consigo fazer, entendeu? Então, assim, nada ajuda, nada está ajudando a me estimular nessa área. Mas é isso, é a questão da paixão, entendeu? A Universidade de São Paulo demanda muito trabalho para você manter uma boa nota, para você se manter acompanhando tudo que está acontecendo. Você precisa estar motivado, entendeu? E eu não acho que eu estava porque o meu coração não tá lá. O meu coração não tá na história, não tanto quanto ele deveria estar, na minha opinião. Aí eu vou entrar num terceiro ponto que eu acho que me prejudica muito, que vocês já devem ter percebido qual é que eu me comparo com as outras pessoas. Isso talvez seja uma das piores coisas que eu faço comigo mesma. Eu me comparo com outras pessoas. E pior ainda, eu me comparo e eu me acho pior. Eu não pude evitar me sentir menor, me sentir mal comigo mesma, enquanto eu tava almoçando com um cara no bandejão que tava na terceira iniciação científica, com bolsa. Entendeu? E que entrou no mesmo ano que eu na faculdade. Eu me sentia menos, eu me sentia desmotivada, sabe? Ao invés de me sentir, tipo, poxa, sabe? Ao invés de chegar nele e falar assim, ah, me ajuda, eu quero fazer uma iniciação e tal. Tipo, não, eu me sentia diminuída e eu me sentia, sabe? Eu me sentia mal porque eu achava que eu deveria estar fazendo o que ele tá fazendo, mas não tô. Por todos esses motivos que eu já falei pra vocês anteriormente nesse vídeo. Então, assim, me comparar com as outras pessoas acabou me desmotivando completamente, porque quando eu finalmente melhorei o suficiente da minha ansiedade para querer fazer alguma coisa a mais na graduação, que era tipo no meu 4º ano de graduação, eu já estava competindo com pessoas que, como eu falei, que tinham 2 iniciações, que sabe, que já tinham feito monitoria ali, e isso, já tinham um emprego, entendeu? E eu não. Eu não tinha nada além do mínimo no meu currículo. Quando eu melhorei, eu acabei correndo atrás dessas coisas, entendeu? Eu consegui uma monitoria, eu fui monitora de um curso com um professor maravilhoso. Eu consegui uma bolsa de iniciação à docência de 18 meses, tudo isso remunerado pela universidade. Então, assim, nos últimos 2 anos da minha graduação, 1 ano e meio, eu consegui um pouco do que eu queria, que era participar da universidade. Não só ir lá, assistir uma aula e voltar, entendeu? Participar das coisas. Também no final do ano passado, eu e mais algumas pessoas organizamos uma comissão de formatura e, assim, sem querer me gabar, mas me gabando um pouco porque eu posso, eu e mais 2, 3 pessoas no máximo fomos responsáveis por organizar toda a nossa formatura, entendeu? Então, assim, no final das contas, eu olho pra trás e eu vejo que eu fiz o que eu pude. Mas eu não posso deixar de pensar que os 3 primeiros anos eu tava tão ocupada com os meus próprios problemas psicológicos e mentais e, enfim, que eu deixei muita coisa passar. Muita coisa que
se eu não tivesse deixado passar, talvez hoje eu estaria empregada. Meu conselho final é que você participe da universidade, que você faça, que você procure saber, que você procure se encaixar em coisas, porque tem vários grupos, a Universidade de São Paulo tem inúmeras coisas que pelo menos uma você vai querer participar, sabe? Meu conselho é participe. Participe. Faça o máximo e não o mínimo. E esteja sempre atento a oportunidades, a conexões, a amigos, a tudo. Porque eu não estava atenta a tudo. Eu estava ocupada em conseguir chegar na universidade sem um ataque de pânico. Eu acho que eu perdi muita coisa. Eu perdi 70%, sabe? Da minha experiência universitária. Não cometa os mesmos erros do que eu. E é isso. Se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal, porque às vezes eu falo da USP, às vezes não, o canal é meu, foda-se. Beijo, tchau.